Vamos então, em nossa sala, dar continuidade ao nosso currículo, Teologia do Discernimento. Vamos buscar entender um pouco melhor este dom chamado dom do discernimento espiritual. Antes de entrar aqui, eu gostaria de fazer uma indicação de um livro para os irmãos. É um livro curto, mas eu acredito que é um livro muito bom se você tem filhos, adolescentes e jovens, para você fazer a leitura com ele. A identidade do discípulo do Senhor Jesus Cristo. O que realmente significa seguir a Jesus. E é este livro, Vai Te Custar Tudo, é o título do livro. Tudo foi pago por Jesus Cristo na cruz, mas sabemos que ser um discípulo envolve de nós abnegação, sacrifício, e esse livro, então, ele certamente vai ser muito impactante para a sua família. Este autor, eu acredito que vai ser uma bênção aí para os cultos familiares. Então, tem vários, ele é curtinho o livro, ele é dividido em vários capítulos curtos, que eu acredito que dá para você fazer uma leitura devocional com seus filhos e entender o desafio de ser um discípulo de Jesus. Então, fica aqui a indicação. Acredito que os irmãos vão gostar bastante aí do desafio. Vamos então, meus irmãos, trazer uma definição a respeito de discernimento espiritual. Então, quando nós falamos de discernimento espiritual, nós estamos falando de uma capacitação, estamos falando, então, de uma habilidade que nos é concedida por Deus. Deus nos presenteia, então, com essa condição de entender e aplicar a Bíblia, aplicar as Escrituras, com o propósito de, na vida e questões espirituais, podermos, então, separar a verdade do erro e o certo do errado. Então, o discernimento espiritual nos ajuda a viver as Escrituras, nos ajuda, então, a aplicar as Escrituras para que a gente possa ter aqui esse crivo daquilo que às vezes parece ser certo, mas não é certo, daquilo que parece ser verdadeiro, se reveste com uma roupagem de verdade, mas que não é a verdade. E o discernimento espiritual nos ajuda, então, com esta condição, esta habilidade de entender, de detectar aí estas condições. Então, o discernimento, ele é definido como esta qualidade, né, de ser capaz de compreender o que muitas vezes é obscuro para muitas pessoas. Pessoas sem sabedoria e discernimento não vão conseguir perceber certas realidades, não vão conseguir enxergar o perigo quando ele se aproxima. É por isso que tem muitos crentes que andam na beira do precipício. E eles ficam andando ali como se fosse um lugar seguro, andando no limite entre aquilo que pode abençoá-los e destruí-los. Então, nesse sentido, nós precisamos ter uma capacitação, uma condição de perceber o que você vai notar que a maioria das pessoas acha que não é perigoso, que não é relevante. É um ato de perceber algo, uma capacitação para ver o que não é evidente para a vida de todas as pessoas. Ser alguém que tem sabedoria, uma intimidade com Deus, que percebe algumas coisas, porque você vai estar lidando com muitas mentes obscurecidas na sua casa, na sua família. Você vai tentar lançar uma luz onde as pessoas não conseguem perceber, não conseguem ver. E é praticamente, em algumas situações e ambientes, você enxergando sozinho. Você enxergando sozinho aquilo, as pessoas não percebem e você consegue perceber. Ou seja, ter o dom do discernimento é uma bênção, mas traz mais sofrimento para a sua vida.
porque você consegue perceber mais perigos, você consegue detectar mais falhas, mais erros, mais sutilezas nas coisas, e nesse sentido, você vai sofrer mais por ter discernimento. E pensando nisso, a gente lembra, né, de textos: a quem muito é dado, mais ou muito será cobrado. É isso mesmo. Então, eu gostaria de ter mais discernimento espiritual. Se prepare para sofrer mais, para ter mais crises existenciais, porque você vai enxergar como as pessoas não enxergam. Você vai entender coisas que as pessoas não entendem. Então, dificulta muitas vezes a sua opinião, os seus conselhos, porque você está vendo, está percebendo sozinho. Ou você consegue perceber as coisas num time, num tempo adiantado. Então, as pessoas vão enxergar aquilo, mas muitas só enxergam depois que as consequências surgem e aparecem. Não conseguem antecipar as consequências. Você consegue ver as consequências, você consegue enxergar como se você estivesse num filme e você visse alguns segundos antes a cena. E a pessoa não consegue perceber aquilo, só consegue perceber quando a cena aparece. Mas você percebe isso. Isso vai te trazer apreensão. Se você não tiver com muita intimidade com Deus, isso traz angústia na sua alma, porque você vai ver, por exemplo, seus filhos caminhando, dando passos perigosos que eles não conseguem perceber, e você vai conversar com eles e eles não percebem. E às vezes pessoas ao redor também não percebem, e você vai dar um conselho e aquele conselho não vai aceito, você vai ser, inclusive, ser taxado: não, porque você vê problema em tudo, porque você enxerga dificuldade em tudo. Nós não queremos ser pessoas pessimistas, pessoas trágicas. Não é esse o caminho do discernimento. Mas o caminho do discernimento é um caminho da percepção a respeito do que pode acontecer diante de certas situações, certas realidades. E isso algumas poucas pessoas conseguem perceber. O discernimento, ele, por ser dado por Deus, é espiritual, e é essa capacidade de perceber a diferença entre a verdade e o erro disfarçado. Porque, assim, às vezes, é simples você perceber o que é verdadeiro e o que é falso, ou o certo e o errado, quando isso está explícito, quando isso está aí de uma maneira muito clara. Mas, quando o erro vem disfarçado, quando ele vem pintado com cores virtuosas, nem sempre a gente consegue detectar o erro. Nem sempre a gente consegue detectar a falsidade, dependendo de como ela se mostra, dependendo da aparência dela para nós. O discernimento espiritual, ele consegue perceber os disfarces. Ele consegue notar: opa, tem alguma coisa errada, por mais que soe e aparente virtude e piedade, tem alguma coisa esquisita nisso aqui. Nós não estamos falando aqui de sexto sentido, não, meus irmãos. A ideia não é essa, não. A ideia é de uma intimidade com Deus, a ponto de Deus nos despertar para coisas que realmente são erradas e falsas e que pode se disfarçar no meio do povo de Deus. Esta é a ideia. Então, quando o apóstolo Paulo forneceu uma teologia básica dos dons espirituais, lembra que Paulo, ele lança pelo menos 4 listas de dons espirituais. Depois a gente vai ter a oportunidade de estudar os dons e passar pelas listas e entender aí esses dons. Nessa lista ele menciona a habilidade de discernir os espíritos. Existe um dom que é o dom do discernimento de espíritos. Então veja aí 1 Coríntios 12, você pode abrir na sua Bíblia, eu também coloquei ele aqui projetado, mas você pode acompanhar aí, abrindo as Escrituras, 1 Coríntios 12, versículos 7 a 10. 1 Coríntios 12, versículos 7 a 10. A manifestação do Espírito é concedida a cada um
visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outros, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Então, perceba que, dentro do ajuntamento do povo de Deus, há uma riqueza muito grande dos dons que Deus concede. E Deus não concede todos os dons a uma única pessoa. O propósito é que nós sejamos igreja. O propósito é que nós sejamos um corpo. O propósito é que você precise de mim e eu precise de você. É que você tenha capacidades e habilidades espirituais dadas por Deus para me edificar, para edificar o corpo. Isto nos ajuda a matar, dentro de um contexto de igreja, a arrogância, porque todos recebem um dom, todos recebem uma habilidade espiritual para, de alguma maneira, abençoar a igreja, edificar o corpo de Cristo. Então, isso não diz respeito apenas aos dons que mais se destacam. 1 Coríntios, inclusive, vai trabalhar sobre isso. Todos os dons são valiosos, foram dados com fim proveitosos, todos os dons. Então, todos nós recebemos isso de Deus, e uma única pessoa não recebe todos eles. Então, isso é distribuído de acordo com a multiforme graça de Deus. Deus, então, escolhe a quem ele vai dar determinados dons. Então, isso aí é de acordo com o beneplácito da vontade de Deus, é soberania do Senhor. Quem ele distribui, o que é que ele vai distribuir? Isso não nos pertence. Nós podemos até desenvolver, em certas áreas, habilidades por esforço, por estarmos íntimos com o Senhor, mas é Ele quem concede esses dons específicos para pessoas específicas, e isso faz com que a igreja seja relevante. As Escrituras, então, mencionam, como nós vimos aí, esse discernir os espíritos. Então, um dom do Espírito Santo é este dom do discernimento. Significa entender ou conhecer alguma coisa pelo poder do Espírito e identificar os espíritos. Então, você é habilitado pelo Espírito Santo de Deus para identificar o que está acontecendo e qual é a proveniência daqueles atos, qual é a proveniência daquele ensino. Por isso que ele usa aí espíritos no plural. Uma capacidade de discernir o que é do Espírito Santo e uma capacidade de discernir o que não é do Espírito Santo, o que vem de outros espíritos. Inclui, então, essa percepção do verdadeiro caráter nas pessoas e da origem e significado das manifestações espirituais. Esse discernimento do Espírito nos ajuda, ou ajuda a igreja, a não ser enganada facilmente, a entender isso que está acontecendo na igreja, esse procedimento litúrgico que nós estamos fazendo aqui, isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Nós precisamos de discernimento do Espírito para que a gente possa entender o que de fato é espiritual, o que de fato vem de Deus e o que parece vir de Deus, o que é disfarçado de verdade. E aí a gente precisa ter esta sabedoria. Jesus, meus irmãos, ele é descrito como alguém capaz, por exemplo, de perceber a presença de Satanás.
Então, nós lembramos aí do texto de Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11, e entender por trás das propostas de Satanás, os irmãos lembram das propostas no deserto que Satanás faz a Jesus? Entender por trás de propostas que parecem ser boas, parecem ser convenientes. Jesus entende que por trás daquelas propostas existe a voz de Satanás. Por trás daquelas propostas não é algo que vai glorificar a Deus, não é algo realmente bom. E aí, Jesus, ao lidar com Satanás, ele vai menosprezar, desprezar várias das propostas de lucro, de riquezas, de poder, tudo isso oferecido ali por Satanás. Se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Jesus entende, essa não é a voz de Deus. Esta não é a voz do Pai. Não é isso que as Escrituras dizem. Lembra que quando Satanás confronta Jesus, a maneira de Jesus entender que Satanás está errado é confrontando aquelas palavras com as Escrituras. E Jesus várias vezes vai apelar para aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Escritura diz. Então eu escuto uma proposta, eu escuto algo que parece cativante, que parece até me conquistar, mas isto está condizente com a verdade bíblica? É isso que a Bíblia diz? Jesus várias vezes vai dizer, mas a Bíblia diz assim, assim está escrito. E aí ele confronta as propostas do diabo e de Satanás. Se me adorares, tudo isso te darei. Jesus diz, a questão não é o que eu vou receber da adoração, é que eu só posso adorar a um Deus. E então, a adoração ortodoxa, ela só pode ser direcionada ao Deus verdadeiro. Nada que eu possa receber ou ganhar, nenhuma vantagem que eu possa ter ao adorar qualquer outro ser, vai abrir as portas para mim ou me dar a vazão para fazer aquele tipo de ato litúrgico. Então, não é porque você vai prosperar que você pode fazer qualquer coisa. Mas se você fizer isso, vai dar certo. Você vai prosperar, você vai ter isso, você vai ter sucesso. As coisas vão começar a acontecer na sua vida. Certo, a pergunta é, o que é que eu preciso fazer para isso acontecer? Você não precisa fazer nada, só se prostrar e adorar Satanás. Não é nada de tão grande assim. Jesus diz, não faz sentido isso. Não importa o que eu vou ganhar com isso. Cuidado com essa visão tão pragmática das coisas. Cuidado com uma visão religiosa da vantagem ou barganha, porque isso vai te encantar ao ponto de você não ter o discernimento para entender se é melhor ser pobre adorando a Deus. O que é que eu devo fazer? Adorar a Deus. Não importa se vão ter vantagens materiais nesta vida ou não em me manter fiel a Deus. Então eu não posso simplesmente desviar o caminho, eu não posso aqui tomar um atalho por causa das consequências temporais na minha vida. Olha, você só desvia isso, você só muda um pouquinho essa doutrina. Um discípulo de Jesus Cristo. O discípulo de Jesus Cristo, ele vai ter muito bem-estar nessa vida. Dificilmente, meus irmãos. Então, essa teologia terapêutica que está sendo ensinada, onde você vai ser uma pessoa que não vai ter angústias, não vai ter lutas, não vai ter dificuldades, não é bíblica. O que eu apresentei como indicação no livro é que ser discípulo de Jesus Cristo vai nos custar muito, vai ser muito difícil, vai ser muito árduo. Então, qualquer teologia que me mostre um caminho alternativo, que me mostre um atalho disso, eu preciso ter discernimento para perceber, tem alguma coisa esquisita aqui, tem alguma coisa errada, e foi assim que Jesus identificou a voz de Satanás. Também Jesus é exemplo de discernimento quando alguém influenciado por Satanás está ali se manifestando ou numa conversa direta com ele. Veja aí Lucas,
capítulo 22. Versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. E aí a gente tem a continuidade da história. Então, Satanás iria ter ali um ministério muito ativo na vida de Pedro. E Jesus Cristo, conhecendo isso, ora por isso, intercede por isso, sabendo, inclusive, que Pedro chegaria a negá-lo 3 vezes diante de toda aquela situação, diante de toda aquela dificuldade. Daqui a pouco a gente vai ver um texto onde Jesus vai repreender Pedro, justamente por entender que Pedro ali estava falando, influenciado por Satanás. Nós temos os apóstolos, textos nos apontando o discernimento na vida dos apóstolos. Então, João, em 1 João 4:1. 1 João, capítulo 4, versículo de número 1. Nós temos a seguinte instrução: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Provem os espíritos, tenham discernimento para perceber de qual espírito está sendo proveniente tal ensinamento, tal prática, tal exortação, tal conselho. E aqui reverbera basicamente o texto de 1 Coríntios, né? O dom do discernimento dos espíritos. Nós temos Paulo em Atos 16, volta aí para Atos capítulo 16, versículos 16 em diante. Atos 16, versículos 16 em diante. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. A pergunta que nós fazemos lendo esse texto é: como é que Paulo sabia que se tratava de um espírito imundo? Como é que Paulo sabia que era um demônio e não o Espírito de Deus? Porque se você percebe o procedimento dessa jovem, eles estavam orando, ela vem ao encontro dentro de um momento de oração, e depois, tudo aquilo que ela fala a respeito do apóstolo Paulo é benéfico. Escutem Paulo, por quê? Porque ele é um servo de Deus. Então, está elogiando, e está, inclusive, aconselhando as pessoas a escutarem a Paulo. Não parece que é algo de Deus? Todo o quadro, para nós, aparenta ser algo muito bom. Paulo consegue perceber: esse não é o Espírito de Deus, isso é um espírito demoníaco. E ele expulsa o demônio.
daquela jovem pitonisa. Então, isto é o discernimento espiritual. Então, você consegue perceber que tem alguma coisa errada ali. Por mais que o discurso pareça ser piedoso, por mais que a prática pareça ser piedosa, mas o discernimento espiritual nos faz ver que tem algo errado, nos faz ver que aquela voz não procede de Deus, que aquilo é muito esquisito que está acontecendo. É o que nós estamos vendo aqui. Pedro também mostra esse discernimento em Atos capítulo 5. Pedro mostra esse discernimento naquele relacionamento com um casal, Ananias e Safira, em que nós temos Barnabé sendo descrito logo no capítulo 4 como um homem generoso, cheio do Espírito de Deus. E o que ele fez por ser cheio do Espírito de Deus? Ele vendeu algumas de suas posses e ele deu para que pudesse abençoar o reino, abençoar aquela igreja que estava começando, cuidar dos necessitados. Ananias e Safira, da mesma forma, eles vendem parte do seu patrimônio e eles então vão até os apóstolos para entregar parte do patrimônio como se fosse o todo. Eles poderiam entregar a parte do patrimônio desde que eles não mentissem, desde que eles dissessem, olha, isso aqui é uma parte do nosso patrimônio, nós estamos querendo abençoar a igreja. Mas não era isso, eles queriam ser bem vistos. Eles queriam ser vistos da mesma forma que Barnabé foi visto e admirado. Então eles dizem, olha, nós vendemos o nosso patrimônio, e eles combinam entre eles, entre o casal, nós vendemos portanto, mas vamos dizer que foi portanto. E aí nós vamos entregar isso para a igreja, todo mundo vai ver a gente como generoso, espiritual. E nesse contexto, meus irmãos, é identificado. Então, olha, tem alguma coisa errada com esse casal, tem alguma coisa errada com essa prática. A prática parece ser exatamente a prática que todo cristão piedoso daquela época estava fazendo, que era abençoar os necessitados, que era cuidar daqueles que precisavam dentro desse contexto da nova igreja. Mas tinha alguma coisa esquisita, e nesse encontro com Pedro, ele percebe, opa, vocês estão mentindo para o Espírito de Deus, há mentira nessa conversa. Como é que Pedro sabe disso? O que está acontecendo aqui? Parece uma revelação, né? Então tem alguma coisa diferente aqui. Isso é, meus irmãos, o que a gente chama de discernimento. Consegue discernir os espíritos por trás de uma prática que todo mundo elogiaria, por trás de uma prática que todo mundo iria aplaudir. A ninguém vai saber, pelo contrário, todo mundo vai passar a me valorizar na igreja. E o que acontece aqui não é exatamente isso. O que acontece aqui é que Deus age, inclusive, matando este casal. Os discípulos, vai para Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Versículo de número 1. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para os expulsar e para curar todo tipo de doença e enfermidades, para identificar quando a obra era do espírito imundo, e assim o expulsar, e assim curar as enfermidades que eram causadas ali. Na própria Bíblia, nós vemos casos em que existem doenças que são causadas por demônios, e era preciso ter o discernimento espiritual para que você identificasse se aquilo se tratava de uma enfermidade espiritual ou se aquilo se tratava de uma verdadeira enfermidade física, porque a evidência física estava lá, mas era proveniente aquela enfermidade do quê? Aquela enfermidade poderia ter várias causas. E nas Escrituras, uma das causas é espiritual. Poderia ser demoníaco aquilo que estava acontecendo. Então,
É preciso ter discernimento para a gente, por exemplo, não cair num erro tão categórico que a igreja cristã por muitos séculos fez, de tentar colocar tudo em um âmbito, por exemplo, espiritual, sem ter o discernimento, a ponto de dizer que se alguém está lutando num processo de depressão e melancolia, isto aí é resultado apenas de um problema espiritual. A pessoa precisa se arrepender, tem algum pecado escondido e coisas desse tipo. Ou seja, tudo foi tratado por apenas um prisma, o prisma espiritual. Por outro lado, a gente pode tratar tudo pelo ângulo físico. Não, isso não tem nada de espiritual na história, tudo é físico. Então a gente precisa ter esse discernimento. Esse discernimento vem de Deus, é Deus quem dá. Então a gente pode, crescendo, aprendendo, afinando um pouco a nossa percepção. Mas o dom do discernimento é um presente de Deus. Deus dá para que a pessoa consiga perceber as situações, entender o que está acontecendo e ali poder ajudar o povo de Deus. Um exemplo de falta de discernimento claro nas Escrituras e que contrasta com tudo que nós estamos vendo são os líderes religiosos que, ao ver os milagres, sinais e prodígios operados pelo Senhor Jesus Cristo, eles dizem que aqueles sinais são provenientes de quê? Do demônio. De Jesus está curando, está realizando milagres pelo poder de Beelzebu. O que é isso? Isso é falta de discernimento. Eles não conseguem perceber algo, meus irmãos, que deveria ser escrachado e claro. Deus está agindo, o Espírito de Deus está se manifestando. Ah, isso não é Deus, não. Então, aqui nós temos dois perigos. Quais? Primeiro, a voz de Deus está sendo proclamada, Deus está operando, e a gente não conseguir enxergar nada de Deus naquilo. A gente não conseguir perceber que é o Espírito do Senhor que está fazendo a obra. Este aqui é um erro. Isso aqui aconteceu de uma maneira categórica no ministério do Senhor Jesus, mas nós também podemos falhar nisso. Nós podemos também não perceber, nós não blasfemamos contra o Espírito, como aconteceu aqui, a gente já conhece aqui a explicação desse texto, mas nós podemos também não perceber que algumas coisas, algumas vozes vêm de Deus. Ah, eu estou escutando uma exortação, estou escutando uma pregação, estou escutando um ensino, eu estou num culto, e eu não percebo que aquele culto é espiritual, eu não percebo que aquele ensino vem de Deus, e eu banalizo o ensinamento, e eu trato aquele conhecimento como se não fosse nada. Ou seja, falta discernimento para perceber que se trata do Espírito Santo agindo no meio da igreja. Por outro lado, o discernimento também precisa perceber quando aquele ensinamento não é do Espírito, aquelas práticas não são do Espírito. Precisa discernir os Espíritos e entender, opa, eu não posso elogiar e gostar desse ato litúrgico, deste culto, deste ensinamento, porque não tem nada de Deus nisso aqui. Isso aqui não é a voz do Senhor. E o povo evangélico erra nos dois extremos. Erra em desvalorizar e desconsiderar e banalizar aquilo que é de Deus, e erra em hipervalorizar e aplaudir aquilo que é do Satanás e do diabo. Falta discernimento no povo de Deus. Falta o discernimento para que a gente possa perceber os espíritos, para que a gente possa entender. Sem isso, uma igreja acaba em completa insegurança, instabilidade, porque a gente não consegue, então, saber e entender. Por isso que Deus deu a algumas pessoas esse discernimento para proteger a igreja do Senhor Jesus, para proteger o povo de Deus. O termo discernir, ele vem desta palavra que, inclusive, eu já expliquei ela aqui na igreja, a palavra diacrisis, que é uma palavra relacionada a esse termo grego diakrino, que era usado, então, para o ato de discernir, para o ato de julgar.
Discernimento é uma palavra que indica que devemos separar as coisas para entender as suas diferenças. Discernimento é como uma aula de anatomia, em que você não tem como estudar de maneira profunda o corpo inteiro. Você se especializa em determinadas áreas, você vai separando. Então, há um médico que é responsável pelas articulações, o médico que é responsável pela parte da cabeça, e assim por diante. E ele vai fazendo essas separações. O discernimento vai fazendo isso, vai separando as coisas, ele vai entendendo como as coisas são construídas e vai montando o quebra-cabeça. O dom está justamente na capacidade de distinguir, diferenciar e julgar. Aqui está esse dom do discernimento do Espírito. Ele percebe, ele diferencia o que é de Deus e o que não é de Deus. Ele nota as distinções e ele, então, julga que aquilo realmente não tem nenhum procedimento de Deus. No que consiste esse dom? Então, a Bíblia deixa claro que, mesmo no início da igreja, havia muitos falsos profetas e mestres que alegavam proferir de Deus com a autoridade de Deus. Alegavam proferir a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. Então, não é apenas nos nossos dias que existem esses falsos mestres, esses falsos profetas. Isso está repleto no Novo Testamento, desse ensinamento falso, mesmo na época que os apóstolos ainda viviam. Muitos cristãos estavam sendo atraídos por esse tipo de ensinamento, estavam sendo desviados por esse tipo de ensinamento. É por isso, meus irmãos, que Paulo é tão taxativo quando ele escreve a carta aos Gálatas, e ele diz para os Gálatas que qualquer outro evangelho deveria ser considerado maldito, anátema. Os Gálatas precisariam ter discernimento suficiente para perceber o que era o evangelho de Jesus Cristo e o que era o evangelho legalista judaico. Eles tinham que perceber isso. E Paulo está dizendo, isto que está sendo trazido para o meio de vocês é maldito, é maldição, não é o evangelho do Senhor Jesus. Será que vocês não conseguem perceber isto? Será que não há ninguém no meio da igreja que consiga notar e perceber que se trata de um evangelho demoníaco que está sendo implantado e desviando a muitos? E era o que estava acontecendo na igreja da Galácia. Muitos voltando ao judaísmo, retornando para as antigas práticas, justamente porque estavam sendo convencidos do evangelho judaizante. Veja aí 2 Timóteo, o alerta que Paulo faz nesta carta pastoral. 2 Timóteo, capítulo 3. Olha o que ele vai escrever para nós, a partir do versículo 1. 2 Timóteo 3, versículo 1. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, preste atenção, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida.
reprovados quanto à fé, mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Então, nós temos nesta carta pastoral, Paulo mostrando que alguns líderes estavam indo de casa em casa e estavam promovendo rebeldia no coração do povo de Deus. Se utilizavam dos seus próprios pecados, dos seus ensinamentos. O texto diz: mulheres sobrecarregadas de pecados eram visitadas, e as propostas teológicas condiziam com aqueles pecadores. As coisas pareciam harmonizar. É uma justificativa para uma vida pecaminosa, e as portas eram abertas, e aqueles líderes entravam ali. E o texto, meus irmãos, vai nos dizendo que havia uma forma de piedade. Eles se mostravam piedosos, mas o texto diz: eles negam o poder. Não tem o poder de Deus na vida deles. Não tem o Espírito Santo na vida deles. Mas mesmo assim as pessoas abrem suas portas e recebem. E têm os ensinamentos, e gostam, e elogiam. Por quê? Porque o ensinamento é condizente com o pecado. Não tem confrontação. Não tem acusação de pecado. Muito pelo contrário. Então, é um ensino conivente com a prática, que é contrária a Deus. E toda esta aparência de piedade precisava ser percebida. O texto diz: são pessoas que são ensinadas e nunca aprendem. Interessante isso aqui. São pessoas que há anos estão na igreja, há anos estão diante da verdadeira palavra do Senhor, mas parece que entra pelo ouvido, sai pelo outro. Não gera sabedoria, não gera discernimento, continua a mesma coisa, continua a mesma vida. Meus irmãos, essas pessoas estão sendo caracterizadas aqui como tolas, não sábias. São mulheres tolas. Quem passa a vida inteira dentro de uma igreja, estudando a Bíblia e não aprende nada, é tolo. Não tem mudança de vida. O máximo que aprendeu foi decorar alguns versículos, saber os livros da Bíblia em ordem, certo? E a tua vida não foi modificada em nada, não tem percepção espiritual, você não desenvolveu em visão, você não desenvolveu em prática. Tolice, isso é tolice. Então a gente precisa nos questionar em relação a isso. Dizer: pronto, eu tenho quantos anos de crente? Eu tenho 10 anos de crente, 5 anos de crente, 20 anos de crente. Certo. A tua idade como crente é condizente com a tua maturidade espiritual? Porque precisa ser. Eu não posso cobrar de você a mesma coisa que eu cobro de um membro novo convertido, não. Mas, infelizmente, tem crentes com 20, 30, 40 anos de crente que nem aceita ser cobrado. Não tem discernimento de um novo convertido. Não amadurece, tola, e a coisa fica ali, não caminha e não anda, e é alvo fácil de falsos ensinamentos, é alvo fácil desses homens falsos piedosos, aqui não tem aquilo que Deus quer que a gente tenha, esse discernimento. Então, esses crentes eram atraídos para o desvio da palavra, não percebiam, não identificavam. Por quê? Porque não amadureciam. Como o próprio livro de Hebreus vai dizer, já tinham idade suficiente para estar comendo carne, mas ainda estava tomando leite, era bebê recém-nascido. Meus irmãos, isso aqui é sério. Escute com o coração o que o pastor vai dizer, e eu espero que eu esteja sendo usado pelo Espírito Santo na sua vida. Se você está caminhando na sua vida cristã com anos de crente, você precisa desenvolver, você precisa amadurecer. Você não pode pensar como um crente novo convertido, não. Como um crente que tem 5 anos de igreja. Eu tenho 30 anos de igreja. Pois pense condizente, com 30 anos de igreja. Não queira que eu aceite que você tem ideias e pensamentos de um novo convertido, não. Você tem 30 anos de igreja.
Deus vai te cobrar disso, vai me cobrar disso. E é pesado. Quanto mais tempo nós caminhamos com Deus, mais intimidade com Deus, mais temor do Senhor, mais a gente amadurece e cresce. As nossas opiniões são diferentes, as nossas ideias são diferentes. Nós lançamos luz quando nós falamos. Nós não obscurecemos as coisas. Nós esclarecemos a palavra, nós não complicamos a palavra para as pessoas. As nossas práticas são exemplares para as pessoas. Não faz sentido. Eu tenho 20, 30 anos de crente, sou super espiritual. Não. Se as tuas práticas não são condizentes com quem você está dizendo que é, você é tolo, é tola. Desenvolva em discernimento, não seja enganado. Crentes aí com 20, 30 anos ouvindo um monte de heresia na internet, um monte de besteira, lê uns livros sem pé nem cabeça, livros fracos teologicamente falando, livros apenas terapêuticos e com autoajuda, e é o livro da vida da pessoa. Se você perguntar para a pessoa, me diz aí um livro cristão bom que você leu. Aí vem o título, Respeite. Aí lá vem, meus irmãos, olha, às vezes vem indicar para a gente, pastor, o senhor já leu esse livro aqui? Meu Deus do céu, Benihim. Eu já recebi livros de crente batista regular de Benihim. Benihim é um herege terrível. Pastor, o senhor já leu esse livro aqui? Eu disse, nem li, nem quero. Terrível, o que é isso, meus irmãos? Falta de discernimento. Como é que um crente batista regular, com 10, 20 anos de crente, ainda está indicando Benihim, hein? Não dá para entender, não. Se fosse um novo convertido, ele não sabe ainda. Está caminhando. Mas nós não. Nós já temos que ter livros densos, livros teológicos profundos, que questionem nossa alma, que nos amadureçam. Então é importante a gente pensar isso. A Bíblia contém muitas exortações para que os crentes testem todo o ensinamento. Veja 1 João 3. 1 João capítulo 3. Versículo 24. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, João se referiu ao fato de que o Espírito Santo nos é concedido pela evidência de Deus em nossa vida. O Espírito de Deus aqui está evidente em nós pela maneira que lidamos com as Escrituras, em guardarmos os próprios mandamentos do Senhor. Aí, olha o que João escreve agora, logo em seguida, capítulo 4, versículo 1. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Então, nós temos aqui, meus irmãos, 1 João dizendo, vocês conhecem os mandamentos, vocês conhecem a palavra, vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês, em 1 João 3, 24, e logo em seguida, eles dizem, é isto o que vai habilitar vocês a não ser enganado por falsos mestres, por falsos espíritos, a discernir o espírito daquele ensinamento. Somos tentados a acreditar nos espíritos e a obedecer-lhes, porque eles têm uma representação para nós do reino espiritual, está fora da nossa experiência natural. Muitos espíritos, porém, são comandados por Satanás, o pai da mentira. Muitas questões em âmbitos espirituais nos enganam, porque nós temos uma tendência de acreditar, se está acontecendo em âmbito sobrenatural, é de Deus. Não, não necessariamente é de Deus. Podemos ser enganados justamente nesse ponto. Satanás usa homens para propagar o seu ensinamento. Por isso, nós precisamos provar, testar aqueles ensinamentos, aqueles espíritos, de onde eles realmente procedem. Todos os cristãos eram
e são responsáveis por testar as palavras de ensino e profecia, de analisarmos, de pensarmos. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, da fé que os apóstolos nos legou, da base. Nós não estamos falando de picuinhas com detalhes interpretativos que não nos levam a lugar nenhum. O próprio apóstolo Paulo recomenda a Timóteo que ele possa se desviar dessas discussões ou falatórios que não edificam ninguém, que não faz com que ninguém cresça. Nós estamos falando de atentados às bases. Nós estamos falando de atentados aos fundamentos da palavra. É disso que nós estamos falando. E aqui nós precisamos, por exemplo, olhar para o ministério do apóstolo Paulo, perceber toda aquela descrição que ele faz para aqueles primeiros ouvintes de Bereia. E Paulo chega a reconhecer, Lucas os elogia. Por quê? Porque eles eram ávidos pela palavra e eles faziam as comparações do ensinamento de Paulo com aquilo que estava revelado. Será que é condizente o que Paulo está dizendo com aquilo que realmente está na Bíblia? Eu vou falar para os amados irmãos, mais na frente, que para a gente ter discernimento, a gente precisa aprender a interpretar a Bíblia de maneira certa. Então, assim, não é porque está na Bíblia, tem que interpretar de maneira certa, senão a gente vai usando a Bíblia de qualquer jeito. Aí usa-se um versículo de qualquer forma, para tirar qualquer ideia, aí diz, veja se não está na Bíblia. Aí olha lá e coloca um versículo todo torto para a gente, e a gente diz, realmente está aqui. Então, não é assim. O discernimento, meus irmãos, ele aprende a interpretar a Bíblia como Deus nos deu. Como um texto, meus irmãos, coerente. Um texto que tem começo, meio e fim. Deus não nos deu vários versículos soltos. Não foi isso que Deus quis nos dar. Ele nos deu versículos dentro de todo o encadeamento lógico de argumentos. E a gente precisa aprender a interpretar as Escrituras. Então, todo cristão é responsável por aquilo que escolhe crer, não importando se a eles foi ou não concedido o dom do discernimento. Você é responsável porque aquilo que você crê tem implicações na sua vida. Aquilo que você crê vai demarcar suas práticas, seus relacionamentos. Então, você precisa ser responsável com aquilo que você adota para a sua vida, com aquilo que você crê. Assim como a existência de um dom de evangelismo não impede aqueles que não receberam esse dom, do mesmo modo espera-se que aqueles que não receberam o dom do discernimento também possam exercer discernimento até onde puderem avançar, da melhor forma que conseguirem. Então, eu não tenho o dom do evangelismo, então eu não evangelizo ninguém. Não é assim. Eu não tenho o dom da generosidade, então eu nunca contribuo com ninguém. Não é assim. Nós precisamos desenvolver esses aspectos no nosso caráter. Sim, o discernimento é um dom, é dado por Deus, mas cabe a todos nós querer ser crentes que enxergam mais, que percebem mais, que conseguem julgar melhor erros, acertos, que conseguem, então, ser menos enganados com o passar do tempo. Embora todos os cristãos sejam responsáveis por aquilo que creem, algumas pessoas são especialmente dotadas por Deus para essa tarefa mais fina, para assumir uma responsabilidade diferenciada. Aquilo que eu disse para os irmãos, nem todos recebem todos os dons, recebemos dons diferenciados. E existem pessoas que recebem este dom e vão exercer esse dom não para o próprio orgulho, mas para abençoar e proteger a igreja. Para certos casos difíceis que acontecem, é necessário muito mais do que um discernimento comum do cristão. Lembra o que a gente viu com Salomão? Quando ele está à frente para reinar? Então, não dá para ir pelo senso comum. Tem algo diferenciado. Então, Deus dá uma percepção, Deus dá uma visão diferenciada para algumas pessoas, para que essas pessoas sejam bênção, para que essas pessoas elas sejam usadas para que a igreja possa estar segura dos falsos ensinamentos, dos falsos erros e continuar firme ali.
principalmente no primeiro século, meus irmãos. No primeiro século, o cânon não tinha sido fechado ainda. Eles não tinham a Bíblia completa. Então, era muito importante pessoas com discernimento espiritual para que eles pudessem perceber, essa é a voz apostólica, essa não é. Isso que está sendo dito é realmente ensino apostólico, faz sentido. Isso aqui não faz sentido. E havia todo esse julgamento, todo esse crivo, todo esse critério, para que a própria igreja não se perdesse em si mesma, para que a própria igreja, então, pudesse valorizar aquilo que é o ensinamento, o fundamento dado pelos apóstolos, e descartar aquilo que era teoria de sábios e falsos profetas. O próprio João, na primeira carta, ele está combatendo uma ideia ainda no primeiro século. A ideia de que Jesus não poderia ter vindo em carne, não poderia ter corpo. Então, isto era baseado na influência do platonismo, da filosofia grega, dentro já do cristianismo. Começando o que a gente conhece como a heresia do protognosticismo. E João, então, vai inclusive dizer, se alguém disser que Jesus não veio em carne, este é o anticristo. Então era o teste naquela época, porque já tinha gente ensinando isso. Essa doutrina já estava surgindo. E João diz, nós precisamos detectar isso, nós precisamos perceber isso. Por isso que ele começa a carta dizendo que os nossos olhos viram, o que os nossos ouviram, ouvidos ouviram, o que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Jesus é carne, nós pegamos nele, nós vimos, nós ouvimos. Então, um teste da ortodoxia para 1 João é a encarnação de Jesus. Então, essa doutrina estava caindo, essa doutrina estava sendo pervertida. E é disso que nós estamos falando com o discernimento. O discernimento, ele é utilizado para manter as doutrinas bases, para não perder o fundamento doutrinário. E João diz, olha, se a gente perder esta doutrina, o cristianismo acabou. Não faz mais sentido. E então o discernimento vem como essa proteção dada para a igreja. Ok, vamos ficar aqui. Na próxima aula a gente continua esse desenvolvimento. Vou abrir para contribuições que os irmãos tenham e também alguma pergunta. Irmã Emily. Pronto, eu faria uma diferenciação, irmã Emily, de discernimento espiritual e a sensibilidade que as pessoas têm. Por exemplo, essas crianças, eu diria, não é discernimento. O discernimento é do crente. Então, já é um resultado de sabedoria aplicada e dessa percepção diferenciada. Então, a gente aplica isso na vida do crente. Mas eu concordo com a irmã que tem pessoas que têm uma sensibilidade mais aflorada para algumas coisas. Consegue, parece, que enxergar de uma outra forma o mundo. Eu começaria dizendo o seguinte, vai pagar um preço por isso. Aí uma pessoa que nasce muito bonita, pronto. A pessoa tem um corpo bonito, tem um rosto bonito, uma mulher linda, vai pagar um preço nesse mundo de ser um crente? Vai, não vai ser fácil não. Porque essa pessoa vai sofrer em várias áreas. Vai ter que se vestir de uma outra maneira, às vezes não consegue nem encontrar roupa adequada, porque é o corpo da pessoa que é diferente, e aí a pessoa, para encontrar roupa, já tem dificuldade.
é uma pessoa que vai chamar muita atenção dos outros, vai provavelmente gerar muito ciúme dentro do relacionamento que ela está. Ela tem culpa? Não, ela nasceu com um dom. Deus quis que aquela pessoa fosse linda. O que, é que eu posso fazer, né? É bênção dela. Pronto, mas paga um preço. Então, toda bênção que é colocada sobre nós tem um preço a ser pago. A gente só tem que ter cuidado para que isso não se torne doentio. A gente vai ter que ter um limite aqui na nossa vida para que isso não se torne tão problemático assim. Mas eu diria, a primeira coisa é encarar isso como algo bom. E não como um peso. É encarar como realmente algo que Deus me concedeu, que Deus me deu, e que eu não devo olhar para isso de maneira tão pesarosa, porque às vezes a gente pensa, rapaz, eu não queria ter isso, porque me livraria de várias coisas. Mas Deus quis que você tivesse, então é Ele quem vai te capacitar a suportar isso. Lembra que Deus não nos permite passar por tentação que Ele mesmo não possa nos aliviar, não possa ser nosso socorro. Eu diria que começa por aí. Eu diria que a gente vai ter que ter cuidado em fazer projeções demais, pensar muito lá no futuro, pensar muito nessas coisas, porque a nossa tendência ao enxergar isso, a nossa tendência é meio que fixar os nossos olhos naquilo. E dizer, pronto, e se eu fixar os meus olhos lá, eu acabo perdendo a vida real aqui. E eu acabo ficando muito ansioso com o incerto e não vivendo o certo. Então, é a gente colocar os pés dessa pessoa no certo e dizer, ó, a sua vida, o certo é aqui. Isso que você está pensando tem uma grande probabilidade até de acontecer, mas não necessariamente vai acontecer. E Deus nos dá o suprimento para cada dia. Então, quando a gente chegar lá e tiver que passar por isso, é lá que a gente vai experimentar da força e da capacitação que Deus dá. Então, não adianta a gente querer hoje ter a força para passar por aquilo que a gente vai passar lá no futuro. Então, eu diria que é tentar fixar os olhos da pessoa no fato, no real, e olhar para essas questões que eu consigo perceber até com uma certa suspeita também, porque pode ser que não aconteça. Então, assim, não colocar o meu coração completamente nisso. Mas, Emily, não tem como não pagar um preço maior por isso, não tem como. Então, talvez uma maneira de mostrar isso é dizer, todo mundo paga um preço. Você paga um preço porque é bonito, você paga um preço porque você é mais inteligente. Uma criança, no meio de uma escola, se ela tem uma condição financeira além de todas as outras, ela vai pagar um preço também, não vai ser fácil. Então, se é uma criança que ela é um pouco mais ativa, ela paga um preço também no meio de várias crianças quietas. Só que aquela criança ali, ela já pode estar evidenciando um dom de liderança com aquele tipo de comportamento. Então, é mostrar para a pessoa que a gente vai pagar um preço, todo mundo paga um preço. Então, sim, ela está pagando um preço, mas outras pessoas também estão, por outros fatores. Então, tentar ir por esse caminho. Eu acho que é por onde eu tentaria ir. Mais alguém? Alguma pergunta, alguma contribuição? Não? Então, vamos orar, agradecendo ao nosso Deus. Hoje à noite, se Deus permitir, vamos estar juntos às 18 horas. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor que nos dá o dom, nos capacita a usá-lo da maneira certa e correta. Nos ajuda nesse processo. Eu peço ao Senhor que possa dar à tua igreja homens e mulheres de discernimento, sábios, com percepções espirituais, e capacite-os, ó Deus, a pagar o preço por isso, por enxergar além, por ver, ó Deus, o que nem todo mundo consegue ver. Que o Senhor possa abençoar estas pessoas, porque às vezes seus pensamentos e suas ideias vão parecer absurdas para as demais pessoas, como foi o caso ali de Salomão, com a proposta de matar a criança e cortá-la ao meio. Eu peço a Deus que alivie o fardo destas pessoas e que elas possam entender que são muito úteis no teu reino.
são grandes bênçãos, ó Deus, para proteger a igreja, para vacinar a igreja contra, ó Deus, problemas e situações que poderiam surgir. Que possa ser encarado como um presente do Senhor e que a responsabilidade possa ser carregada de uma maneira, ó Deus, que não sobrecarregue o nosso coração. Eu peço ao Senhor que na vida de todo crente que está aqui haja desenvolvimento de discernimento, que não possamos ser como aquelas mulheres de 2 Timóteo, que escutam, vivem, mas não avançam. Não há progresso na visão, não há progresso no discernimento. Continuam ali presas fáceis de falsos líderes, falsos ensinamentos. Nos dá, Senhor, esta maturidade, este equilíbrio. Ajuda, Senhor, para que todos nós desenvolvamos uns com os outros mais visão, mais sensibilidade espiritual e certamente próximos do Senhor conseguiremos enxergar como o Senhor enxerga muitas coisas. Obrigado a Deus pela tua graça que se manifesta de uma maneira tão rica na igreja, dando dons tão diversificados.